Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 16 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou pedir para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece e logo depois ela já faz a recapitulação do nosso último estudo. Mãe Santíssima, mais uma vez nos reunimos para esse estudo desta obra e te damos graças pela oportunidade de, nessas linhas, encontrarmos teu Filho e a grande misericórdia que ele tem por nós, também como nosso Pai. Ajuda-nos a não esquecer dessa misericórdia que tanto nos abraça, que nos emociona através dessas histórias, para que não venhamos cair nessa tentação de nos esquecermos de Ti, do Teu Filho, de acharmos que estamos sozinhos nessa caminhada, quando tanta essa história nos mostra o quanto somos amparados, o quanto os amigos espirituais estão conosco, nos intuem. Então essa obra chega até o nosso coração com um refrigério, nos mostrando, não estamos sozinhos nunca, e a misericórdia é o bálsamo que nos orienta, que nos conforta, porque as provas não são duras demais. Precisamos apenas ter mais confiança, caminhar contigo sempre, com teu Filho em nosso coração, em nossas mentes, sabendo que somos todos o tempo amparados. Então ajuda-nos a compreender e não esquecer estas lições. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. No nosso último estudo, nós estamos, então, no isolamento, visitando o irmão Jerônimo. Ele relembrou que ele andava triste e na hora do Ângelo, que às 16 horas, na hora do crepúsculo, ele se sentiu tocado e fez uma oração sentida a Nossa Senhora, pedindo pelas filhas, principalmente a Margaridinha, e pela esposa, pediu que tudo, e pelo filho, né? E ele disse que se tudo pudesse cair sobre ele pagaria quantas vezes fosse possível. Então, nessa oração, ele já teve o atendimento. Que é interessante, né, que nesse trabalho que eles fazem de recuperação, inclusive ensinando ele a orar, né? A orar por aqueles que ficaram na terra, a orar pela esposa, a orar pelas filhas, né? Então, esse foi o processo de trazê-lo novamente ao equilíbrio, coisa que ele tinha perdido de vez, né? Então estamos agora conversando com Jerônimo, é isso? Jerônimo está contando como foi. O irmão Ambrósio falou para ele que era muito louvável a oração que ele fez, mas que também era bom ele se reunir em grupo para essas orações terem mais força. E aí eles se reúnem também para fazer essas orações em conjunto pelo Jerônimo, né? Pelas intercessões que o Jerônimo está pedindo. E ele é chamado no gabinete para dizer que a prece dele foi atendida. E o que mais foi interessante, porque ele pediu pela filha, pediu pelo filho, pediu pela esposa, pediu pelas outras filhas. E o marido da filha, que bebe, que tem problema com bebida e que bate nela, ele não pediu. Mas nas respostas vem dizendo que ele não tinha rogado por essa pessoa, né, pelo genro, mas que não foi esquecido pela amável mãe do Senhor Jesus. Então, inclusive esse que estava no núcleo também ia ser atendido nessa bondade, nessa misericórdia toda. Então vamos retomar o nosso estudo nesse diálogo, e todos querendo saber o trabalho do Senhor Jerônimo, o processo de recuperação dele. Lembrando que Jerônimo era o comerciante de vinhos, tá? Disse então Roberto de Canalejas: vemos que é bem árduo o labor conferido ao isolamento e que esforços máximos requerem de todos vós boa vontade sempre crescente. Interrompeu Roberto de Canalejas, também visivelmente interessada. Já iniciastes o movimento regenerador?
Irmão Santarém, que é o diretor, a quem ele se dirigira, adiantou-se sorridente, satisfazendo a justa curiosidade. Disse então o irmão Santarém: Sim, e com muito bons êxitos, visto que temos a Mãe das Mães como patrocinadora destes casos de redenção, cujas excelentes consequências facilmente entrevemos. Tornou o moço doutor. Rogo esclarecimentos quanto ao desempenho de tão espinhosa quão nobre tarefa, irmão Santarém. Com muito prazer, meu jovem amigo, visto reconhecer que falamos a amigos generosos e sinceros, que poderão até mesmo emprestar-nos o auxílio de suas fraternas simpatias. Continuou o nobre religioso. Conforme não poderia deixar de ser, assumi a direção do empreendimento com ordens do irmão diretor do departamento, certo de que a intervenção de nossa augusta protetora, assim como a generosa assistência dos nossos maiorais do templo, não nos abandonariam à indecisão das próprias fraquezas. Naquela mesma manhã, foi encaminhada à direção do departamento petição requerendo auxiliares voluntários para o áspero certame, pois não ignorais que, para essa natureza de tarefas, não existe obrigatoriedade em nosso núcleo. Os obreiros para serviços externos hão de oferecer espontaneamente o seu concurso, atendendo apenas ao chamamento especial que se proclama, além de que são todos voluntários, os próprios servidores da nossa colônia. Atendido sem tardança, entendi-me cordialmente com os preciosos colaboradores que se apresentaram, todos animados de interesse e boa vontade pela causa do bem, ficando estabelecido que, antes da delineação do programa decisivo, visitássemos as personagens em questão, estudando todas as faces do assunto e comparando-as com as nossas próprias possibilidades. Assim fizemos até que, na noite do terceiro dia, após a homenagem que muito gratamente prestamos diariamente à nossa guardiã, partimos todos juntos em demanda da terra. Fazia o plenilúnio, a luz doce e merencória da lua, a humilde irmã da terra. Suavemente aclarava os caminhos tristes do astral inferior, por onde deveríamos transitar. Para o transporte, servimos-nos da levitação lenta, visto que as zonas pesadas por onde gravitaríamos não nos permitiriam o emprego da rapidez, senão com grande esforço de nossa parte, o que de modo algum conviria fazer, porque necessitávamos reservas de energias para os serviços a realizar. Oh, meus caros amigos, continuou o antigo sacerdote com doçura intraduzível, não foi sem delicados frêmitos
de emoção que avistamos os contornos da velha cidade do Porto, envolta nos véus das ondas atmosféricas que a tornavam como que inundada de sutil torrente de fumaça esgazeadas aos nossos olhos de espíritos, para quem o vácuo é vocábulo inexpressivo. Nosso preclaro irmão, o conde Ramiro de Guzmán, que, como sabeis, chefia as expedições missionárias do exterior de nossa colônia e que, como sempre foi o primeiro voluntário a se apressar em atender nosso humilde convite para o serviço extra, levou-nos a um giro pela cidade que tanto havíamos amado, pois também ele vivera no Porto e se abrigara sob aqueles tetos amigos, cujas cimalhas e vidraças agora distinguíamos, beijadas pelas ternas cintilas do luar. Procurávamos Margarida Silveira pelas imediações do cais da Ribeira. E quem é a Margarida Silveira? Margaridinha. Margaridinha, né? O Douro amigo marulhava docemente, retornando sua poesia à nossa audição de portugueses, para quem as doçuras do antigo torrão natal, que o seria novamente em posterior encarnação, não se extinguira ainda, muito apesar da longa permanência na pátria espiritual, o espaço. Douro aí lembrando o Rio, né? Isso. E Jerônimo fez, de certo, parte da importante expedição? Indagou Camilo, ansioso. Oh, não seria prudente que eu fizesse. Cumpria-nos evitar-lhe o dissabor de realidade duríssimas. E mesmo seria Jerônimo um estorvo para nós, ao invés de auxiliar. O Jerônimo teria condições de acompanhar e ver, auxiliando a filha, até voltar e ver tudo? Então só iria atrapalhar, mas seria um estorvo, seria um peso, né? Então era necessário esse processo de assistência, mas sem o Jerônimo, né? E é interessante a gente notar que tem mesmo uma, vamos dizer assim, uma tropa que sai para cumprir o trabalho, né? Que a Mãe Santíssima já mandou lá, então, autorizada a saída, esse grupo aqui se prepara, realmente vai para... Quando encarnados, os nossos sentidos, eles são limitados pela matéria. Portanto, a nossa visão é um desses sentidos, ela é limitada pelo corpo físico, pela matéria. Fala André Luiz, dando um pequeno exemplo, quando ele está fora da cidade, no campo, ele contempla o céu estrelado. E ele diz que se nós pudéssemos descortinar o céu estrelado, os astros, enfim, a natureza de modo geral, como eles conseguem, pelo fato de estarem já desencarnados e já terem, obviamente, que um certo desenvolvimento espiritual, porque a matéria é limitadora. Então, a visão dos espíritos, tudo para os espíritos é bem mais claro. Agora, obviamente, como disse a Conceição, os espíritos nem todos enxergam todos, aí é diferente, que depende do grau evolutivo. Mas é importante isso. Quando encarnados, os nossos sentidos estão limitados
pela matéria. Quando desencarnados, nós estamos com os nossos sentidos mais livres, mais liberados. E isso ainda... Obviamente que cada caso é um caso. Tem espíritos que estão em situações inferiores, esses aí realmente não conseguem, mas na medida em que eles vão se desmaterializando, certo? Adquirindo um certo desenvolvimento. Uma visão espiritual, né? E citamos aqui o André Luiz como exemplo, eles passam a descortinar a natureza, que não é como nós vemos, é muito mais bela, certo? Tudo é muito melhor, mais belo. Nós aqui só conseguimos ver assim. Era o senhor que estava lendo? Isso. Não me permitirei, no entanto, descrever, meus amigos, o espetáculo amargo em que deparamos Margaridinha, representando o principal papel. Imaginai, contudo, um daqueles antros de vícios e libertinagens, como tantos que, infelizmente, existem no sombrio globo terrestre, classificado policialmente como de quinta ordem, como se pudessem existir vícios menos degradantes uns do que os outros. Pensai no que seria o impudor ali reinante, o deboche, os torpes arrastamentos dos instintos inferiorizados e deprimidos pela perversão dos costumes. E tereis pálida ideia do inferno de que deveríamos afastar Margarida Silveira, porque assim ordenara o astral superior, solícito aos nossos apelos. Como fazê-lo, porém? Ante as cenas lamentáveis que se nos deparavam, a angústia da repugnância intentou dominar nossas almas, tornando-se necessário da nossa parte a vigilância da comunhão mental com nossos diretores do templo e de mais alto, a fim de que nossas vontades não enfraquecessem, prejudicando a missão. Torturada por infâmias inclementes, vilipendiada pela degradação, manietada ao miserável tronco de situação insolúvel para a sua inexperiência. Margaridinha apareceu-nos como a grande vítima de um novo calvário, onde também faltava o conforto, o socorro de corações generosos, dispostos a aliviar e consolar. Vimos-la, malgrado suas próprias repugnâncias íntimas, imediatamente por nós reconhecidas, submetida aos torpes caprichos de verdugos desalmados, os quais forçavam-na a sorver copásios de vinho. Copásios aí são copos grandes, ou seja, embebedavam a menina, né? Intoxicando-a, embebedando-a impiedosamente. A desgraçada seminua, pois trazia as vestes rotas pelas brutalidades infligidas pelos algozes. Ou seja, rasgavam as roupinhas dela, né? E empapadas de vinho, cabelos desgrenhados, olhos alucinados pelos desvairamentos do álcool, boca espumante desfigurada por trejeitos ridículos. Via-se também forçada a dançar ao som
de guitarras enfadonhas, cantando as peças mais em voga para divertir os ínfimos algozes. Voga aí são mais popular. Não existe um ser humano alcoolizado que fique belo. Sem que eu pudesse fazer convenientemente, porém, dado o lamentável estado em que se encontrava, sentia-se por esta ou aquela personagem duramente esbofeteada, enquanto os vestidos eram ainda uma vez dilacerados pelas mesmas mãos brutais. Lembrando-me de que as instruções recebidas de mais alto recomendavam fosse a pobre menina retirada com urgência daquele malsinado ambiente, não vacilei em tomar providências imediatas, lançando mão de medidas extremas. Quem é que fez todo esse movimento para tirar essa jovem daí? E o que o pai fez? Então, no primeiro momento, ele achou que ele ia resolver tudo indo lá. Resolveu? Não. Quando foi que ele resolveu? Quando ele decidiu interceder. Então, uma coisa é você querer ir lá fazer, outra coisa é você pedir para a Mãe Santíssima. É um recurso que nós devemos utilizar, inclusive para conosco mesmo. Para Saulo se transformar em Paulo, foi necessário ele passar por prisões, açoites, abandono, naufrágios. Para que a gente possa se aperfeiçoar, muitas vezes é necessário a gente passar por determinadas provas. Então, algumas vezes não é orar pedindo para também Deus tirar as nossas provas, mas muitas vezes que nos dê força para passar por elas, porque são as provas que nos burilam, são as provas que nos tiram de Saulo para nos tornarmos um Paulo, no processo de renovação. Então, a gente também deve pedir força a Deus para passar pelas provas e pelas mudanças que devemos, porque por mais que seja uma ação espiritual perversa, é sob a permissão de Deus. Deus permite. Se Ele permite, é porque Ele quer nos burilar. A ação do Jerônimo orando pela filha foi que verdadeiramente teve todo o movimento de auxílio, de assistência. Então, que possamos confiar muito mais na bondade divina e no amor da Mãe Santíssima, né? As nossas provas são mais duras, mas devido a gente ter se voltado para a causa do Cristo, para o bem, com sinceridade, com amor, muito cedo, as mesmas provas, elas podem ser comutadas. Então, como diz o professor, podemos estar no processo de expiação, no processo provacional. Né? Toda expiação é uma provação, mas nem toda aprovação é uma expiação. Vamos ficar por aí? Algum comentário, minhas irmãs, meus irmãos? Mais alguma dúvida, Luiz? Carlinha? Comentários? Eu fico fascinada de ver assim, o lado material do que a gente aprende eu aprendi, né, quando criança, a confiar, né, a rezar para o anjo da guarda, para Nossa Senhora, que a gente era protegido e acontecia mesmo, né? Assim, eu lembro que eu, por exemplo, sou a 14ª. E aí já vê aquele monte de menino, a mãe deixando ir para a rua com um pega-onde, assim. E o que eu me lembro da nossa vida é que a mãe sempre muito religiosa, muito devota de Nossa Senhora, então ela sempre rezando, né? E o que me ocorre é que nenhum dos nossos irmãos, sou a 14ª, os 14 estão vivos e nunca aconteceu nada de ruim, né? Eu vejo assim que ela era muito fervorosa, né? E aí a gente aprendeu também a rezar e tudo. Então vejo assim, agora a gente vendo o outro lado, né, da nossa fé, vamos dizer assim, que ele existe, que tem, né, que somos abraçados direto pela misericórdia o tempo todo, né? E até quando eles falam aqui das coisas, assim, a gente sabe que tem um acréscimo de misericórdia para tudo que acontece. E aí eu acho fascinante a gente ver a realidade, os amigos espirituais ajustando, vendo, a gente vai ver aqui tudo que vai acontecer e isso assim é impressionante, né? E basta a gente pedir
pedir com fé, pedir com... E eu me lembro da história assim, vamos estreitar nossos laços com a superioridade, com a espiritualidade superior, porque aquela história, você atende um desconhecido, mas um conhecido, você atende com muito mais afã, né? Então, assim, vamos ter intimidade com eles, conversar, pedir toda noite, fazer nossas preces, porque eu acho muito mesmo isso, assim, imagina, né? Que bom, gente. Assim finalizamos. O Emmanuel costumava convidar sempre Chico para o trabalho em visitas quando o Chico estava triste, né? Quando as provas chegam, às vezes as decepções, e ele dizia, vem cá, Chico, nós estamos precisando, vamos ali. Chico ia e voltava bem, né? Então é isso, é esquecer da nossa, vai em busca da do outro, e você vê que você está muito bem, muito bem mesmo. Professor, aproveitando que o senhor está aqui, o senhor ora para a gente? Faz a nossa oração de encerramento. Tudo bem, Carlinha? Mais alguma coisinha? Não, tia, tudo bem. Minhas irmãs, meus irmãos, então vamos orar. E assim, Senhor, é que nós vamos gradativamente nos aproximando de Ti. É grande a distância, mas como nos convencemos de que Tu és o caminho, a verdade, a vida, não hesitamos mais, Senhor, em Te buscar por pensamentos, palavras e atitudes. E por isso não podemos deixar de Te agradecer por oportunidades como esta, em que aprendemos o caminho do coração e sentimos que podemos avançar se efetivamente quisermos, se tivermos força de vontade para vencermos a nós mesmos, que somos nós os principais obstáculos na caminhada em direção à luz. Assim, Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade, pela presença dos amigos espirituais que aqui nos beneficiam, nos amparam, nos inspiram. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.